Estação Hamburgo desta sexta-feira, hoje, dia 3 de julho de 2020, está no ar. Não ainda ao vivo, né? Estamos gravando no meio da tarde dessa sexta-feira, agora são 15 horas e 37 minutos dessa sexta-feira. Eu convidei uma bancada muito especial para a gente poder dar boas risadas com o nosso telespectador. Evidentemente que terão alguns pis na fala do Paulo Daniel, que sempre exaspera o seu poder de fala, sempre, né? Avança alguns sinais, senão não seria ele, mas a gente está muito feliz de ter uma bancada especial, com um estreante nessa bancada essa sexta-feira. Estreante não aqui na Vale TV. Na Vale TV ele já estreou já faz mais de mês. Ele e o Henrique Abel fazem juntos Soma de Ideias, um programa web que começou lá no YouTube, falando do mundo pop, eu acho, de maneira geral, não sei exatamente como a gente pode definir, vocês falam melhor do que eu sobre isso, e que conta com a presença especial, eventual, quase sistemática já, de Paulo Daniel Spolier. Então hoje a gente vai fazer um Soma de Ideias aqui no Estação Hamburgo, falando de cultura pop também, com várias coisas que vocês vêm falando nesses... Já são quase 10 programas, né? Acho que é 9 programas, quanto tá? O Henrique Abel... Tá indo pro 10º. Acho que hoje vai pro ar o 10º. Henrique Abel, eu quero te dizer desde já a minha alegria em te ter conosco e saudar o teu cabelo, conforme dizia Paulo Daniel antes de nós entrarmos do ar aqui, que, olha, vem ali no embate duro com o Dr. Alberto Becker, hein? Eu tô, né, nesse isolamento social, eu tô engordando e o meu cabelo tá crescendo. Então eu tô virando uma mistura de Elvis com a Herta. Começamos. Tu tá Elvis Las Vegas já, evento Las Vegas. Fim de carreira. Fica inchadão, assim, aquele topete. Ai, André Scheid, esse é o espírito do Estação Hamburgo, sempre que a gente tem pessoas assim como esses convidados especiais essa sexta. Normalmente é um programa sério, que tenta debater, discutir as principais questões da nossa comunidade. Muito bem-vindo, não só ao nossa estação, mas à nossa Vale TV, André Scheid. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Sempre que eu espero que tu te sinta muito à vontade, tá? Fique à vontade e entrem na onda dos nossos colegas. Vou tirar a roupa só um pouquinho. Já tá à vontade, tá tudo certo. Cara, eu ia dizer agora, não pede pro Scheid ficar à vontade. Ficar à vontade, não arrisca. Não arrisca o Scheid. Eu não vou tirar a roupa porque tá muito frio. Tá muito frio. É tipo Drácula, assim, tu nunca convida para entrar em casa. Paulo Daniel, muito boa noite. Bom dia pra passar vergonha. Muito boa noite e não fique à vontade, Paulo Daniel. Boa noite, como estão vocês? Que bom estar de volta, Rodrigo. E assim, pessoal, eu sou um professor, eu sou um educador, não vamos atrás dessas conversinhas de Rodrigo, tá? De que, Paulo Daniel é desbocado, não sei o quê. Cara, não sou. Só tem um vernáculo mais popular, né? Eu tenho uma boa aceitação. Gonçalves ruborizada. Cara, a Dercy Gonçalves é uma grande figura, né? Esses dias eu postei lá no História NH quando ela teve em Novo Hamburgo. Imagina, cara, a Dercy Gonçalves em 50 e alguma coisa, 54, 56. No buraco do Baiar. Lá? No buraco do Baiar. No Cinema Guarani, onde é que era o buraco do Baiar, exatamente. Essa história do buraco do Baiar ainda tem que ser escrita, né, mano? Alguém tem que fazer um livro sobre isso, né? Chega um juiz em Novo Hamburgo e leva todo mundo a botar seu dinheiro num saco sem fim, que é um buraco, né? Parece lodo, né? Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Parece muito Érico Veríssimo, essa coisa assim, do cara que chega naquela comunidade muito fechada com uma ideia mirabolante. Vamos destruir o cinema e vamos construir um arranha-céu de 12 andares, inclusive com pista de patinação no gelo. E vai todo mundo, né? Carlos Armando Schilling, a própria família Sperbe derruba, cara, o Cinema Guarani, que era um petardo da cidade, para construir o tal da Associação dos Amigos de Novo Hamburgo, era o nome da associação, que o Baiard era presidente. E os caras começam a fazer a fundação, velho, aquilo ali era um banhado. Para quem não sabe onde é que eu estou falando, é na esquina da Leme Silva
com a Pedro Adams, mas do outro lado da farmácia São João, onde é que tem aquele outro edifício agora ali. Na frente do Rainha das Noivas, edifício Na Plaza frente do Rainha Center. das Noivas, exatamente. Edifício Plaza Center. Oi, Chay. Ô, Daniel, é muito ruim usar a referência de farmácia São João, porque a gente não sabe mesmo onde é que está falando. Né? No momento que eu falei isso, eu pensei, mas qual das 23? Não, Rainha das Noivas. Rainha das Noivas, edifício Plaza Center. Edifício Plaza exatamente. Center. E os caras foram fazer as fundações e o dinheiro foi todo na fundação. Aquilo ali é um banhado, cara. Quando os caras chegaram com o trem, aquilo ali já era um banhado. No momento que eles começaram a fazer, a grana foi toda em cimento e o povo começou a retrair do investimento na tal da associação e o negócio ficou justamente coberto por tapume a esquina inteira, acho que por mais de 10 anos, e virou popularmente o buraco do Bayard. Dr. Bayard Toledo Mércio, que é o nome da rua de toda a estrutura judiciária de Novo Hamburgo ali, do lado da prefeitura, né? O Henrique conhece bem, que é advogado, e o Scheid conhece bem porque vive preso, essas coisas assim, julgamento. Ai, que maravilha. Ô, Daniel, eu acho que tu merecia ter um lugar chamado o Buraco do Paulo Daniel, por razões óbvias. Cuidado. Eu declaro em público que eu investiria no buraco do Paulo Daniel. Meu buraco sou eu, né, Rodrigo? 21 horas, programa da família hamburguense, da família do Vale. Vamos tentar ter um cuidado de falar sobre isso. Não, vamos ter um cuidado de falar sobre isso, porque o buraco do Paulo Daniel seria uma coisa tipo sem fundo, entendeu? Então, vamos falar. Deixa eu puxar um assunto mais leve, então. Fechou a Tia Carmen. Fechou. Minha instituição gaúcha, né? Acabou o programa. Quem diria que seria um vírus que ia acabar com a Tia Carmen, né? Muitos tentaram ao longo das décadas, né? Esse conseguiu. Eu ia dizer, né? Tem mais gente que tentou aí dessa turminha microscópica, né? Agora falando de vidas... A única coisa que eu penso nisso é o seguinte, eu sigo tão pobre que fechou e eu nunca conheci. Tu sabe que teve... Ouvi falar que era legal, né? Falando de vidas inteligentes. Teve um tweet do Pedro Ernesto hoje, acho que não foi bem assim que ele escreveu, mas ele disse, pô, tá um saco vir em Porto Alegre, né? Coronavírus, frio, sem futebol e sem Tia Carmen. Todo mundo tá lá pensando essa história. Pedro Ernesto, que é um responsável. Eu acho que a Pedro Ernesto é meio sócio ali, para fazer o merchan que ele fazia. O objetivo dele só podia ser financeiro, cá entre nós aqui. Deixa eu fazer uma provocação para vocês em torno de outra verdade, então, de outros seres. Tivemos movimentações extraterrestres no litoral norte gaúcho. Que tipo de gente inteligente é essa que escolhe Mariluz e Tramandaí e não Garopaba, hein? Novo Hamburgo, cara. Algum tipo de gente. O pessoal de Novo Hamburgo. O pessoal de Novo Hamburgo não vai para Garopaba, vão para Mariluz, cara. Chad, onde é que tu tem casa na praia? André Chad, onde é que tu... Claro. Então, o que eu tô falando? Tá, mas a Zero Hora... Eles vêm de 1000 anos-luz longe daqui para cair em Mariluz, gente. Na Lagoa da Fortaleza, ali do lado de Osório, ali pertinho de Mariluz e de Tramandaí. É isso que dá quando não dá uma googlada antes, né? É que nem o governo escolhendo o ministro. Custa pesquisar antes de fazer a viagem interdimensional, né? Vamos por conta, na hora a gente vê, daí quando vê foi parar em Mariluz. Mas vocês imaginam uma coisa, vocês imaginam se essa turma chegou aqui, né, e perguntou assim, ó, tá, encostamos aqui em Mariluz, quem é o líder desse país? Passamos vergonha, né? Tá aí que foram embora. Entendeu? Imagina. Agora falando do presidente. Né? Isso explica por que eles resolveram não descer, eles só deram uma voadinha e foram embora de volta, bro. Mas, claro, imagina a vergonha, fazer passar uma vergonha intergaláctica. Falando do presidente Bolsonaro. Não quiseram. Imagina o ZT. Falando do presidente Bolsonaro, anda muito confortável a vida dele nos últimos 10 dias aí, hein? Não brigou com mais ninguém, tá quietinho. Dá para acreditar numa mudança de postura? Bolsonaro, paz e amor, hein? Rodrigo, desculpa o termo, mas é confortável cagado. Então. Aí vocês são os analistas. O que aconteceu aí. nos 10 dias lá?
Lembra que 10 dias atrás eu contei que a Márcia Queiroz se materializou dentro do box do meu banheiro? Lembro. Como esquecer? Sabe, Então, eu acredito que as faturas de Rivotril por Planalto têm aumentado significativamente, cara. Olha, Fala, Henrique. Eu fico pensando mais ou menos por essa linha também, porque muito da estratégia do presidente Bolsonaro era de diariamente pautar a mídia através daquelas falas e daquelas provocações que ele fazia para o cercadinho na frente do Planalto. Para ele ter aberto mão dessa estratégia consagrada e vencedora, é porque ele está num momento de muito desconforto, onde ele sente que ele não pode polemizar e se expor mais em nada, porque ele já está envolto numa crise. Então, o que eu percebo aqui é um desconforto e uma ansiedade muito grande pelo presidente, pela postura dele, porque o modus operandi habitual dele é o contrário. É todo dia sair da cama, tomar um café e criar uma série de polêmicas gratuitas que vão dar a pauta da mídia nacional ao longo de todo o dia e alimentar os seguidores e fãs nas redes sociais e no outro dia começar tudo de novo. E isso vinha funcionando, ainda que aos trancos e barrancos, até o momento em que subitamente o presidente se calou. Lembrando que esse é um presidente que não se cala para nada. Vinha uma pandemia, ele não se calava, morria 10 mil pessoas, ele não se calava, morria 20 mil, 30 mil. De repente, teve alguém que apareceu preso e o presidente resolveu que tinha que ficar quieto. É muito interessante. Não é por acaso, então? Nem um pouco. E não dura? Ou dura Bolsonaro, paz e amor? Eu acho que essa abstenção, né, essa ausência do presidente, ela pode gerar um equilíbrio provisório de algumas semanas, sobretudo no momento de crise em que a gente não tem mais nem espaço na agenda para novas crises, né? Mas é evidente que no médio e longo prazo isso não se sustenta. Em política não existe vácuo. Se você deveria ocupar um espaço e você não ocupa, alguém vai ocupar. A gente está vendo uma aproximação do ex-presidente Michel Temer, né? Seria um best friend forever dos últimos 30 dias e o grande conselheiro dele, né? Isso não garante ele uma boa sobrevida? O Temer Tem alguém que sabe jogar o jogo do poder, o Temer é pós-doutor em oportunismo, né? Então, eu acho que ele é um cara, como articulador, se ele vai ser uma espécie de articulador de bastidores informal do governo, pela primeira vez, é uma cartada inteligente, pragmática do governo. Não digo que isso venha ao melhor interesse da população e da política nacional, mas em termos de sobrevida do governo, eu acho que é inteligente. São dois movimentos, né? A aproximação com o Centrão, o rifamento de cargos com o Centrão, e agora essa aproximação com Michel Temer, que é o grande jogador desse tabuleiro, né? Com a prisão do Eduardo Cunha, o cara que melhor sabe o jogo, as regras do jogo, é o Temer. Ele tem um manual debaixo do braço. Então, o Bolsonaro se aproximar primeiro com o Centrão e agora com o Temer, sim, é um diagnóstico é um sintoma de que ele vai estender a governabilidade dele até o final do mandato. Eu acredito que ele fique até o final do mandato. Isso traz uma paz maior para o Brasil todo, Paulo, porque isso também é um sinal de paz com o STF. Eu não vejo alguma possibilidade de paz com esse perfil do Bolsonaro. Pensa o seguinte, no momento que ele tiver governabilidade, e ele vai ter, pelo menos com o Congresso, ele vai continuar tendo os problemas com a justiça, porque está aí, hoje saiu lá o Queiroz, um empresário lá como é que é o nome do lugar aquele, meu Deus, me falhou agora, de Atibaia, né, com a esposa e tal, o Estadão soltando aí as gravações da mulher, do cara com número do presidente, número do Flávio e todo mundo junto. Isso não vai ter como ter uma governança. Eu não. Assim, só o que eu queria era paz, com certeza. A gente tem 60 mil brasileiros mortos. Mas eu não vejo nenhum horizonte de paz. 64, se me permite. 64 mil brasileiros mortos, uma economia que já vinha descendo lomba abaixo, totalmente esfacelada, e um governo maluco que aí em 3 meses teve 3 ministros da educação. Nós não temos ministro da educação, nós não temos ministro da saúde, porque um general, para mim, não é ministro da saúde, e nós não temos um secretário de cultura, porque, né? Então, sem saúde, educação e cultura,
Resta o Paulo Guedes, com uma São agenda três suicida. coisas menores, assim, né? Para Não, um povo, com certeza né? não. Pelo amor de Deus. Não acha, Chay? São três coisas menores, assim, para um povo? Saúde, educação e cultura? Antes de vocês me derem uma parte, eu acredito que essa trégua do Bolsonaro não vai durar nada, né? E o Michel Temer é uma figura que, se tu convidar ele para tomar um café no Lula, tu não pode levantar da mesa, né? Porque vai levantar, não sobrou nada. Então, assim, eu acho que essa aproximação, ela não dá grandes resultados, tamanho escândalo que já é vivo da família Bolsonaro. E lembrando que o Bolsonaro não é uma figura política da estatura do Michel Temer, nem da habilidade do Michel Temer. O Bolsonaro, se tu der 2 talheres para ele comer, ele não consegue. Então, Eu também não espero consigo. grandes coisas. Não espero uma pacificação com o Congresso, não espero nada disso. O Bolsonaro, a hora que ele se sentir acuado, como é o comportamento dele, ele vai contra-atacar e vai morrer atirando, né? Não vai ter pacificação alguma. E referente aos ministérios, né, é uma postura bem clara do que esse governo prioriza. Esse governo não prioriza a saúde, esse governo não prioriza cultura, né? Enfim, esse governo dá um ministério para Damares. Esse governo principalmente não prioriza investigação sobre currículos, sobre o que é verdade ou não, né? É um governo baseado em mentira, fake news, vai ter uma CPI sobre isso. Então não é nada surpreendente não, Rodrigo. Nada surpreendente. A ABIN devia ter entrado em jogo, em campo antes, hein? É dever da ABIN olhar para a titulação de um ministro? Mas aí vamos puxar, antes da gente achar a competência da ABIN, vamos dizer assim, a ABIN e toda a estrutura que cuida da segurança do presidente não achou 1 quilo de cocaína no avião, né? E aí o que tu pode imaginar a partir disso? Vai achar um currículo? A ABIN hoje, né, esse governo se dizendo militar, cheio de militar pendurado, não é capaz de achar 1 quilo de cocaína num avião presidencial. Vai achar o quê? Mas, Rodrigo, vamos que ABIN, cara? Cadê o RH? Cara, é isso. Eu te encaminho o currículo de um ex-aluno, olha, o cara está fazendo artes visuais, não sei o que for lá, tu vai pegar o currículo, o cara vai fazer os cursos, tu vai me ligar de volta. Ô, Daniel, o cara lá fez aquele curso mesmo contigo, ele participava do jornal escolar. Velho, na venda da esquina, a balconista passa por uma seleção. Cadê o RH? Cadê a gestão de pessoas desse governo? Que o cara tem que fazer isso para o ministro de última, né, Paulo? Não, pelo ministro da Educação, mano, como é que eu chego para os meus alunos agora e digo, olha, vocês têm que ter bibliografia no trabalho de vocês não podem copiar e colar páginas da internet, porque o processo aqui tem que ser um protagonismo intelectual, reflexivo de cada um de vocês. Ah, professor, mas o ministro da Educação entregou um currículo falso. Eu viro as costas e vou embora, né? Não, e se vocês me permitem uma parte... E o do meio ambiente pode? Menos! Menos, né? Menos. Fala, Henrique. Se você... O mais grave do Salles, desculpa, Bel, te cortar, o mais grave do Salles, né? Não, mais grave não, porque, enfim, a coisa tão grave do Salles quanto a gestão dele é aqueles óculos dele, né? Porque não basta ser péssimo, tem que parecer ridículo juntos, né? Não basta um trabalho... Mas aí a gente não pode falar de desqualificação moral das pessoas pela forma física, senão o Paulo Daniel tá perdido aqui nesse grupo. Não. Desculpa! É um acessório. Só do acessório, tá bom. O que a gente não poderia falar do óculos belíssimo do nosso colega Henrique Abel, né? De uma qualidade estética indiscutível. Todo belo. Fala, Henrique. Eu posso atestar isso por experiência própria. Quando a gente é eventualmente convidado para participar de uma pós-graduação lato sensu ou de um evento, os critérios de contratação são mais flexíveis, é uma coisa mais rápida, não tem tanta vinculação. Mas eu já lecionei como professor contratado de graduação em 2 instituições privadas. Não basta tu mandar cópia do teu currículo, tu tem que mandar cópias autenticadas dos teus diplomas. Então, eu não posso colocar só no currículo, tenho doutorado. Eles querem uma cópia e tem que ser uma cópia autenticada do diploma, né, onde a instituição atesta o teu, né, que está te concedendo o grau de doutor. A mesma coisa para o título de mestre, a mesma coisa para todos os outros títulos que tu refere no currículo. Então, me causa, assim, um estranhamento.
de como uma coisa em pequena escala, como, né, a pessoa ser contratada para ser professor de um curso de graduação em Direito, precisa de todos esses requisitos, e eu posso atestar que é assim, porque eu já passei por essa experiência em mais de uma instituição, e a pessoa, né, por outro lado, alguém em Brasília está sendo sondado para ocupar um ministério, e é como dentro dessa brincadeira do Paulo, e o RH não tem nada? Ah, não, a gente fez um download do currículo no Lattes. O Lattes você coloca o que você bem entende. O Lattes é tipo um cartão de visita. Você tem que ter a documentação depois para corroborar, né? E isso é uma coisa que, do ponto de vista acadêmico, é levado muito a sério. Por exemplo, se eu já participei várias vezes como avaliador de uma determinada publicação. Integrei a banca ali dos avaliadores, das pessoas que fazem análise de artigos enviados e seleciona se vai ser aprovado para publicação ou não. Ao final do processo, antes de ser publicado a revista, você ganha um certificado atestando que você atuou como parecerista na edição tal, da publicação científica tal. Então, cada coisa, isso é fácil de você provar retroativamente, né? Então, eu fico abismado com esse grau de informalidade, como se tu estivesse convidando um estagiário para a banquinha de cachorro-quente da esquina. Não pode ser assim, né? É a coisa pública, a gente tem que ter isso em mente. É verdade que tu andou estudando em Londres, doutor? Né? A essa altura do campeonato, tu vai dizer essas coisas, os caras já acham que tu tá inventando, né? Eu não sei se não foi fazer turismo por lá, alguma coisa assim, dá para levar férias. Eu já mandei. Tá tão fácil de inventar, né? Hoje em dia o pessoal, sei lá, entra no site da Universidade de Oxford e bota no currículo que teve em Oxford. Então, tá fácil picaretear. Onde foi feito o teu mestrado, doutor? Eu mandei para um currículo numa instituição aí que eu era mestre. Ele perguntou: o senhor é mestre de quê? Eu olhei para ele e disse assim: mestre Jedi. Mestre do universo. Pega ali a carteirinha do He-Man, né? He-Man, the Master of the Universe. Mestre dos magos. Mas, Dani, até para tu ter isso, tu teria que ter um diploma assinado pelo Yoda, e tu não tem. E a gente já te pediu, verdade. Né? Pelo menos o Obi-Wan ia ter que ficar carimbado o meu passaporte, eu não tenho isso. Olha aqui, ó, se tivesse o estagiário do RH aqui, te pega, cara, com isso aí. Entendeu? O estagiário. Ô, Henrique, tu fez aonde seu mestrado, Henrique? Meu mestrado eu fiz na Unicinos. Eu sou um filhote da Unicinos. Eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado na Unicinos, só que eu fiz parte do meu doutorado num dos colleges que integram a Universidade de Londres, que é Birkbeck, né? Que ali eles dividem, tipo, a Universidade de Londres é constituída por 16 diferentes colleges, né? Como se fossem faculdades, né? Então eu fui na Escola de Direito de Birkbeck, que integra a Universidade de Londres. E aí a tua tese foi aprovada lá ou aqui? Eu tive como orientador um professor daqui e como co-orientador um professor da Universidade de Londres, infelizmente falecido aí há um mês atrás, professor Peter Fitzpatrick. Tu fez a referência dele no nosso Estação Hamburgo. Muito triste, uma pena, mas ele tinha 79 anos, se eu não me engano, mas ele faleceu por questões de saúde que não tem relação com a pandemia do Covid-19. Mas foi muito triste. Tudo bem, o Rodrigo Luiz dos Santos está doutorando, né, Paulo? Sim, o Rodrigo. Dá para levar fé, será, nessa tese dele, hein? Cara, o Rodrigo, ele é... Bom, tu conhece o Rodrigo quase melhor que eu, mas assim, o cara é um escrevinhador, né, compulsivo. Rodrigo, tu chega para ele, aí, meu, o que tá fazendo? Não, eu estava pensando na gente... E aí, assim, ele está escrevendo 3 artigos diferentes. Tu tá estudando, tu tá pesquisando lá no arquivo integralismo, né, dos anos 30. Sim, tô. Vamos fazer uma coisinha, vamos escrever uma coisinha. Cara, e ele vai. Então, o doutorado do Rodrigo é uma pena agora que nessa questão de pandemia, acho que ele defende agora, setembro, outubro, mas é uma pena que nessa questão de pandemia a gente não possa ir lá em loco assistir, porque vai ser algo especial, assim, o doutoramento do Rodrigo em História lá na Unicinos, né? Eu também sou cria da Unicinos, Abel, só que eu fiz só a graduação e após a especialização em História do Rio Grande do Sul lá, mas a gente é muito fã daquela universidade. Com certeza. Que perdeu muito da raiz aqui com a região, né? Sim, se desvinculou bastante. Mas é que a gente vê um processo de mudança, sei lá, estrutural, empresarial da Unicinos desde o final da década de 90, né? Achei que tu ia falar de mercantilização do ensino. Também. Em alguns pontos passa por isso também.
né? A reengenharia, a reestruturação do ensino passa pela mercantilização, pelos EADs, pela flexibilização, né, dos cursos, mas na minha área, por exemplo, que é das humanas, a gente perdeu horrores no ensino nos últimos tempos, né? Eu lembro assim, claro, isso vai por conta da proliferação de cursos EAD, de ciências humanas, de história, de pedagogia, enfim, mas também vai da desvalorização da profissão de professor, né? Eu fui coordenador do diretório acadêmico de História da Unicinos, eu, Sharon, Alexandre, entre 2003 e 2004, se eu não me engano, e nós variávamos entre 650 e 720 alunos do curso de História na Unicinos. Hoje, a graduação acho que não fecha 200 alunos. Que loucura. É um... O processo do IAD, ele é imparável, né? E crescente. O quanto ele é danoso realmente na perda da qualidade do aluno, considerando que o ambiente digital ele vem para nos apoiar em melhoras da nossa vida realmente, né? É possível que a gente vá buscar uma excelência, uma qualidade, o aluno continua sendo o eixo maior da sua formação, ou a gente realmente só perde muito e vai demorar até se encontrar nesse caminho, hein? Eu não vejo uma resposta pronta para isso, Rodrigo. Porque, por exemplo, no meu caso, tá? Eu trabalho com ensino médio. Não tenho formação para lecionar EAD. A gente teve agora, a pandemia chegou, vamos para os Classroom, sou Classroom Influencer agora, né? É a minha mais nova profissão. E vamos para o YouTube, vamos gravar vídeo, vamos ver, e o Instituto nos dá uma instrumentalização muito boa de formação para isso tudo. Mas, assim, o que eu vejo? Eu tenho alunos que dentro da sala de aula eram muito ativos, muito efetivos, muito falantes, muito questionadores e que se retraem no mundo digital. Ao mesmo tempo, eu vejo outros que fazem exatamente o caminho inverso. É aquele gorila do canto, quietão, que aqui ele manda perguntas, ele não fala, mas ele manda perguntas pelo chat, ele fica conversando, ele está muito mais ativo no virtual do que no presencial dentro da sala de aula. Isso eu falo dentro de um padrão adolescente. Agora, para um curso superior, eu vejo, por exemplo, para a minha área de história, eu não vejo como tu vá substituir um círculo dentro de uma sala de aula, uma discussão, sei lá, numa aula, por exemplo, vamos colocar um exemplo prático, uma aula da professora Maria Cristina Bon Martins, que dá a história da América na Unicinos, e que nos passava 200, 300 páginas de uma semana para outra para ler. E aí vamos sentar agora e vamos destrinchar isso. Como é que tu vai fazer isso virtualmente? Primeiro, como é que tu vai dar a orientação de todos esses âmbitos de abordagens de autores diferentes? Eu acho muito reducionista isso. Eu penso isso para a história, eu fico pensando para outras questões, eu não sei como é, por exemplo, nos cursos mais de administração, esse tipo de contabilidade, enfim, mas para nós das humanas, nos falta muito esse tipo de embate teórico e tal. A história das Américas ali do século XVII, ela contemplava bem a história aqui da região Guarani, Paulo Daniel? Sim, nós tínhamos, na verdade, a professora Maria Cristina da América pré-colombiana e América antiga, né? América das primeiras colonizações ali espanholas. A história da América... Maias, Aztecas, Dercy Gonçalves, Isso, exatamente. E depois as outras... Mas a história já agora de independência dos Estados americanos, a gente teve com uma professora que ela é bárbara, Heloísa Reichel, que era aposentada da URGS e foi dar aula na Unicinos. Ela é meio que assim, supra-sumo da região platina. Mas falava ali das reduções jesuíticas, tudo assim, sim, bem a sério? Com certeza. Bem criticamente? Oi? Bem criticamente? Sempre. É? Sempre. Bem. Bastante. Ô Chay, tu era da turma do fundão ou da turma da frente na sala de aula, hein? Os famosos CDFs. Eu era da turma que não fazia nada, cara. Tá? Fundão. Fui ter vontade de estudar depois. Não, o fundão ainda fazia alguma coisa, eu não. Eu fui ter vontade de estudar depois de velho. Então, mas eu tenho uma pergunta para fazer para você sobre isso, sabe? Que isso, sim, me traz um questionamento muito grande. Como é que tu vai dar uma noção de realidade para um aluno na forma de EAD? Porque tu já tem esse problema na universidade,
né? Tu já tem isso. Tanto é assim, pô, saem economistas hoje, que é o que está na moda, saem economistas, com uma noção de realidade muito distante, né? Porque a planilhazinha do Excel não se defende. Então, como é que tu vai fazer isso que já era um problema dentro da universidade privada, agora na forma de EAD? Como é que tu vai dar essa noção de realidade? Ó, isso que acontece aqui, sem um debate coletivo, né? É isso que eu tenho um questionamento, não tenho essa resposta, estou perguntando a vocês, né? Você sabe que eu não sou pedagogo, definitivamente sou um grande palpiteiro e não importa aqui nesse programa a minha opinião. Agora, eu honestamente, eu acho que a gente perde muito menos na questão didática, acho que se perde sim nesse momento, sobretudo que é o momento de transição, né? É o momento da disruptura nesse sentido, mas muito mais nas questões humanas, né? Do desenvolvimento cognitivo daquela criança do que qualquer outra coisa. Eu acho que a maior perda ainda é dessa convivência, assim. Acho que essa perda, ela será nos próximos anos quase reparável, assim. E a gente vai sofrer muito pela essa falta Porque de... tira o debate, tira a noção de realidade do debate, né? Conhecimento da realidade em si, né? A pessoa fica mais trancada dentro da mesa, dentro do computador, né? Mais ainda. Onde tu cria o teu próprio mundo, onde tu enxerga exatamente só o que tu quer. Né? Ô Paulo, será que eu preciso perguntar para o Henrique Ebel se ele era da turma do Fundão? Eu acho que não é necessário. Um homem com um topete desses, com esses óculos, com essa cara de bom moço. Ele ficava na quase o estereótipo do esperando bom a professora moço, chegar. É da turma da vitrine, é a turma que embeleza o lugar. Em minha defesa, na porta esperando a professora chegar e chegava uma maçã para a professora. Professora, peguei para você, professora. Eu quero requisitar o meu direito de defesa aqui, contraditório. Para ser perfeitamente sincero, eu tinha disciplinas em que eu tinha aquele perfil do aluno CDF nerd da primeira fileira, como, por exemplo, história, português, filosofia, até literatura um pouco, língua inglesa gostava muito, e eu tinha disciplinas em que eu era da turma do meio para o fundo, que eram disciplinas que eu tive no começo, assim, nos primeiros anos, algum interesse, e depois, quando eu fui me identificando cada vez mais com a parte das humanas, eu fui me afastando. Então, eu nunca fui realmente um aluno dedicado de química, física e matemática na escola, e tinha uma disciplina onde eu era a definição, o estereótipo, né, a materialização do aluno do extremo fundão, que era educação física. Essa era a disciplina na qual eu sempre estive a passeio e era a disciplina que sempre, né, enfeiava os meus boletins escolares. Não teve jeito. Tamo junto. Acho que o Scheid é o único mais comportado aí na educação física, né, Scheid? O Scheid era o primeiro a ser escolhido quando tinha futebol na escola. Ó. Ele ajudava a carregar as bolas. O professor de educação física vinha e ele estava lá carregando as bolas. Mas eu tinha um problema com isso. Eu tinha um problema porque a educação física do primeiro e do segundo grau, onde eu estudei, era basicamente futebol. E eu sempre fui um jogador de futebol arte marcial. Então, sabe, eu jogava na linha jogador de futebol arte marcial. Jogava futsal. Isso, eu jogava na linha do cocito. Então eu tinha muito problema com a disciplina de educação física, com várias advertências e tudo mais, e eu participei muito da educação física no cantinho de pensar. Tá. Qual posição que jogava na voadeira? Oi? Qual posição que você jogava na voadeira? Ai. Sempre no ar. Voadeira. Muito bom. Porque quem dá voadora já perdeu a briga, né? O André Scheid é filho do nosso ex-vereador Fernando Scheid, né? Vereador da nossa cidade de Novo Hamburgo. Essa semana a gente perdeu o Armando Aguiar. Eu acho que eles foram da mesma época, né? Ele estava chateado. Conversei com ele, estava bem chateado com ele. Referência do Armando Aguiar, Paulo Daniel? Referência, ele foi eu lembro que na gestão do Tarcísio ele era subsecretário de obras da Santo Afonso, se eu não me engano. Ele era pastor, né, pai do Marcos Aguiar, que foi conselheiro tutelar na década de 90, começo dos anos 2000, se eu não me engano. Hoje é o presidente do PRTB de Novo Hamburgo. Isso, né? do PRTB. Do Vice Mourão, né? Uhum. Isso. Perdemos também o João Valderi, né? Cara, que perda, hein, mano? É verdade. Para a Covid, né? Essa é uma perda doída, né?
Uma referência de jornalismo comunitário, né? Fundador do Jornal Tribuna da Cidade, do Tribuna 1 e eterno diretor do nosso jornal Canudos. Fiz movimento estudantil com ele, Paulo, lá em 86. Eu tinha 10 anos e fui apresentado a ele pelo nosso amigo Abate, em comum, já militavam eles no PDT e fazendo campanha, ele chegou a ser eleito naquele momento presidente da União Estudante de Novo Hamburgo. Vamos falar de soma de ideias, hein? De cultura pop? Com certeza. Na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. O intervalo quente, não tanto para o Chat que foi lá buscar o aquecedor. Estava passando frio em casa. E a gente aqui deixou ele dar uma ativada, né? Mas aqui a conversa é quente. Já falamos do novo ministro da Educação, já falamos do Axel Rose, que é Trend Topics do Twitter neste instante. Falando em soma de ideias, hein? Axel Rose já entrou na soma de ideias? Pois é, estávamos falando do folclórico vocalista do Guns N' Roses, porque a gente estava dando uma sondadinha aqui no Twitter e subitamente aparece como assunto do momento do Brasil, hashtag Axel Rose, por favor, me coma. Sei lá, eu acho que eu perdi alguma coisa aí, né? Porque... Ô, Abel, faz um favor para nós, verifica aí quantos tweets do Paulo Daniel tem com essa hashtag. Eu acho que o Paulo Daniel que criou, subiu a hashtag, só pode ser. Cara, vou dizer para vocês que com uma fisionomia atual do Axl Rose ia ser Tia Bernadette me coma, porque, meu Deus, cara. Tia Bernadette Schneider, lá do Monreuter, assim, é ele, cara. Ele tá Tia Bernadette Schneider, ele é primo da Herta. Tu fez a referência com quem em relação a ele, André? Eu não me lembro o nome, mas é aquela vovozinha dos Goonies, lembra? Aham. A mamãe Fratelli. Era a mamãe Fratelli. A mãe do Slot. A mãe do Slot. Lembra a Ma Baker, Henrique? Me lembra a Ma Baker, lembra do rock, aquele dos anos 70? Ma Baker, que é a matrona, né? Não, Rodrigão, e não só a fisionomia, como a voz tá igual a Mamãe Fratelli. Né? Tá tudo igual ali. Cara, a voz dele tá se semelhando da Leda Nagli, sabe? Sabe a Leda... aquele lance assim, um cigarro eterno, sabe? A Leda Nagli parecia que ela queria parar a conversa assim, com licença. Bom, continuando, né? Eu vou dizer para vocês que eu não compartilho dessa tara específica materializada aqui na hashtag, mas eu tô adorando ver a timeline do Twitter cheio de vídeo e foto do Axl Rose. Eu tô me sentindo em 1991. Ele não morreu, né, Henrique? Por favor. Mas daí é tu subir hashtag pedindo para que o cara apareça no teu quarto. Não, tu sabe que é um pouco demais para mim. Você sabe que eu sempre tive dois sonhos na minha vida. Um era cantar o Axl Rose, realizado, porque cantar como ele está cantando hoje é fácil. E outro era ter a mesma agenda com o número de shows da Ivete Sangalo. Também não tem nenhum nesse momento. Estou realizado na profissão. Escuta, dá pra gente falar do Guns sem falar do Slash, hein? Não. Isso, né? Ok, era o vocalista e tal, mas puxa vida, né? A musicalidade deles está muito ligada, né?
E eu vou dizer que eu realizei um sonho quando vi o Guns N' Roses com a formação, não integralmente, né, completa, mas com a formação original, entre aspas, com o Slash, com o Axl, enfim, aqui em Porto Alegre em 2016, foi a realização de um sonho. Foi um show inesquecível. Era o Matt Sorum na bateria aquele tempo já, Abel? Ainda? Não, eu acho que não era mais. Agora não estou lembrando. Mas tinha um ou dois da formação clássica que não estavam mais. Mas era basicamente, né, a formação clássica do Guns. Foi demais, cara. Foi inesquecível. Como é que vocês pautam o programa, hein? Porque a gente vê tantas coisas tão absurdas no meio de tudo que vocês programam que a gente fica pensando assim, existe um roteiro aqui ou não? Não deve existir. Vai lá, porque às vezes a gente vê aquelas coisas que são mais insólitas num programa de comédia, por exemplo, e elas são extremamente, muito meticulosamente roteirizadas, né? E a gente sabe que algumas coisas, bom, o improviso faz parte, e a mente de vocês é muito criativa, como a gente pode perceber, mas também imagino que algumas coisas sejam muito bem pensadas antes, assim, Posso falar? Aí? Posso falar antes dos titulares? Quantas vezes, Paulo? Quantas vezes tu participou, Paulo? Fui 2 ou 3 vezes só. Fui 2 ou 3 vezes. Me convidaram mais, mas com as rotinas de aula e mais 2 filhos em casa, fica difícil fazer essas funções. Mas assim, o que as minhas experiências lá no Soma me percebem? Existe uma pauta básica, vamos falar, sei lá, às vezes que eu fui era de rock progressivo, mas vamos falar de rock progressivo. Mas, cara, junto com isso, tem a realidade. E nenhum roteiro do Monty Python ou de qualquer outro programa genial de humor supera a realidade do Brasil. É isso. Né? Vamos falar tal coisa. Mas aí baixa o Monty Python do Planalto para cá e tu só repete, tu só vai contando as coisas, porque é isso. Não há quem possa competir, cara, com a realidade brasileira. Não. Sim. Só para exemplificar isso que o Paulo está falando. Em torno de uma semana atrás, um pouco mais, o Planalto fez um dos primeiros trabalhos bem-sucedidos em termos de criação de imagem positiva, uma publicidade positiva do governo. Eles adotaram um cachorro muito bonito, né? E criaram um perfil nas redes sociais para o cachorro. O 06, né? Ao mesmo tempo em que eu achei que aquilo era meio bobo, mas eu tinha que reconhecer que, do ponto de vista publicitário, era, né, uma bola dentro. Aí, eu acho que foi na quinta-feira da semana passada, por aí, eu estava olhando as notícias ali no Globo, aí tem assim, cachorro adotado pela família Bolsonaro e com sucesso nas redes sociais, já tinha dono e será devolvido. Eu ri tanto, mas tanto, que eu achei que eu ia passar mal. E assim que eu consegui parar de rir, a primeira coisa que eu pensei é: como é que os humoristas vão competir com isso? Porque aquilo ali era uma manchete do sensacionalista, perfeita, só que era uma notícia verdadeira que estava no Globo. Aí eu penso isso chegando no sensacionalista, os caras, tá aí agora, o que nós vamos inventar em cima disso? Então, até tem que tirar o chapéu, os caras do sensacionalista se puxaram, eles chegaram assim, depois de passar uns dias com a família Bolsonaro, o cachorro agora tá latindo para gays e passando pano para miliciano. Então, tu tem que comer pelas beiradas, por causa que a notícia, o fato em si é tão bizarro, insólito, e ele já vem carregado de surrealismo e humor que sobra pouco para tu complementar. O humorismo acaba virando uma nota de rodapé em relação aos fatos desse governo. Mas tu sabe que eu tenho uma parte para te dar sobre isso. Se fosse um golpe publicitário, evidentemente foi, né? Nada mais seria apropriado do que o símbolo nacional do Brasil, que é o vira-lata caramelo, né? O vira-lata caramelo tem em todos os lugares do Brasil. Mas não, eles optaram por um cachorro branco, imponente, chique, de raça, sei lá eu de onde é que veio aquela raça, custa uma fortuna no filhote daqueles, né? Que, por sinal, estranho teria encontrado ele assim, né? De coleira, tu encontra o cachorro de coleira, ele tá perdido, né? Então, nada mais... Isso é uma coisa que eu pensei também, né? Tu tem que ser lesado da cabeça para tu encontrar um cachorro naquele estado, daquela raça, daquelas condições na rua e achar que ele é perdido ou abandonado e anunciar para as pessoas que tu tá resgatando ele. Olha, vou te contar um negócio. Mas tu sabe que um tempo atrás... uma coisa aí, eles podem ter designado para o GSI procurar o dono e deu no que deu, né? Abim, por favor, encontre o dono. Olha, não, não tem dono. Não tem Abim, dono. procura para mim. Maus lençóis.
Tá, mas e aí, como é que vocês pautam o programa, hein? Como é que vocês escolhem o que é a pauta central do programa? Tu me permite, Chaide? Claro, que é tu que faz. Essa foi fácil. Olha, quando a gente sentou assim para conceber mais ou menos assim a proposta, a ideia, o norte do programa, a gente pensou nessa ideia de conciliar as atualidades da política, da sociedade, da semana, assim, fazer tipo um resumo dos principais fatos políticos, polêmicas, notícias, e fazer um casamento disso com as últimas, né, da cultura pop e da arte, sobretudo da música, mas não só da música. Então a ideia tem muito disso, aproximar a cultura pop daquilo que está acontecendo de grave, de sério, ou que está nos noticiários, né, aí nesse momento que a gente está vivendo. E essa é uma associação que não é necessariamente óbvia, porque muitas vezes a gente descarta a cultura pop como sendo uma coisa descartável, uma coisa que serve como mero entretenimento e que não tem aquele valor daquilo que nós poderíamos chamar de uma cultura elevada, erudita ou superior. E um argumento implícito que fica nessa estrutura, nessa ideia, nessa imagem que a gente tenta dar para o programa, é de que a cultura pop tem sempre muito a dizer sobre a sociedade que cria esses produtos culturais, sobre o momento que a gente vive. Então, as letras de música pop, os filmes, os temas que estão sendo abordados em séries, a cultura pop ela funciona meio como um processamento do subconsciente social. Essa é uma teoria que eu defendo há muitos anos, né, de que a cultura pop tem algo a dizer e que a gente pode tirar bons insights da análise da cultura pop, porque essa distinção entre cultura superior, cultura elevada e cultura inferior é uma distinção que tem muito de artificialismo. Ela pode ter algumas verdades pontuais aqui e ali, mas ela não se sustenta assim como uma teoria geral da cultura, e que a gente pode tirar muitos insights legais e fazer essa aproximação. E agora a gente tem um programa que vai ao ar na semana que vem, que é sobre o novo álbum do Bob Dylan. E tem uma coisa interessante nesse novo álbum do Dylan, que é a música que mais chama a atenção nesse novo disco, se chama Murder Most Foul, é a música mais longa de toda a discografia do Bob Dylan, tem 17 minutos e meio. E essa música, basicamente, ela parece argumentar no seguinte sentido. De acordo com o Dylan nessa música, o espírito norte-americano, aquela identidade, aquela unidade nacional começou a se quebrar quando Kennedy foi assassinado em 63. E o argumento que o Dylan parece defender na letra da música é de que talvez seja muito difícil a gente reconstruir isso pela via da política, mas que a gente pode tentar ressignificar esse espírito americano através de uma análise do legado da canção, né, do cancioneiro norte-americano dos anos 60, 70, 80 até os dias atuais. Ou seja, meio que uma forma de reaproximar, construir uma linguagem, um espírito comum novamente, não necessariamente pela política, mas talvez por meio da poesia. E eu acho que esse é um argumento que se aproxima muito com o espírito de Soma de Ideias. Vocês são assim, tipo, o Abel é o estrangeirismo e o Henrique e o Chaide puxa mais pro brasileirismo, hein? Ou não tem isso? Eu acho que o nosso especialista em cultura nacional seria o Dr. Spoiler. Eu puxo muito pro besteirismo, sabe? Que é muito particular. O Chaide puxa pro anarquismo. Quem é que vai puxar pela cultura gaúcha, hein? Quando é que a gente vai falar aí do Baitaca? Boa! Quem sabe pode ser tu, hein, Rodrigão? Não, definitivamente não sou especialista em nada disso. Vou te contar que tem muita agenda que a gente tá, Rodrigão, engessado em virtude da pandemia, né? Mas está na agenda fazer uma participação com o Marenco, né? Vai estar falta. Nosso deputado, uma relação, né, de alguns assuntos com o Marenco. O Marenco é uma pessoa muito bacana, deputado, tem uma carreira belíssima, né? Então isso está na pauta, só que por hora tá complicado, né? Tá complicado de fazer programas assim. Que seria essa mais raiz, né? Mas aí também tem um outro movimento da família Ramil, por exemplo, né? Que é outro movimento, mas que também expressa muito daí acho que do novo gaúcho, assim, né? Acho que a gente tem muita coisa aqui na nossa cultura pop regional que... Bom, vocês vão ter assunto farto para os próximos 50 anos, com toda certeza, aí, né? A gente está curtindo muito
E evidentemente que essas intervenções que se misturam é que dão um caldo, um tempero, um sabor muito especial para tudo isso. Agora, eu gosto muito mais de cinema do que de música, preciso confessar a vocês, assim. E me divirto quando vocês conseguem fazer essas avaliações cinematográficas, assim. A gente falava agora do Monty Python, né? Esse é um grande referência de vocês no humor, hein? Demais. Sem dúvida, Total. sem dúvida, sem dúvida. E tem uma outra referência muito grande de humor, né, que é o que eu tenho isso comigo também, que é o Cacete Planeta, né? O Cacete Planeta chegou a ser comparado, como a Bel diversas vezes disse, como o Monty Python nacional, né? O Monty Python é uma influência para mim até hoje. E eu sempre fui muito simpático a essa ideia de que o humor é uma forma inteligente de você fazer sátira e crítica. De que o humor não é só um entretenimento para te acalmar, ou para te tranquilizar, ou para te entreter, ou para te distrair. Mas que mais do que para distrair, o humor serve para te chamar a atenção de certas coisas. Então, eu gosto muito eu acho que o humor ele tem múltiplas facetas. Ele pode ser engraçado, ele pode ter um efeito imediato de gerar risadas e te deixar com o espírito mais leve, mas depois que passa aquele momento, né, de manifestação física, ele provoca o teu questionamento. Então, Monty Python, para mim, é uma influência até hoje. E a bíblia da minha formação infanto-juvenil no humor foi a revista Mad. A revista Mad me ensinou que da coisa mais simples até a instituição mais venerável, tu tem que sempre enxergar uma maneira de fazer uma crítica e uma análise bem-humorada do que quer que seja. Se uma coisa não admite uma tiração de sarro, essa coisa tem problema. Isso é uma lição que eu carreguei da média para a vida toda. E lembrando do Cacete do Planeta, agora eu me confundi se no programa quem disse isso foi tu, Abel, ou Paulo, ou Daniel. Mas e vai de encontro que tu está falando que eles faziam um quadro que era o Viajando Henrique Cardoso, lembra? E para dizer que o presidente do FHC ficou 8 anos do poder viajando, né? Sim. E quando tinha CPI, ele virava ficando Henrique Nervoso. Muito bom. Muito bem lembrado. Teve uma época que os caras entrevistaram ele e ele ficou bravo. Ele disse, chega desse nhenhenhé. Não sei se vocês lembram disso. Aí, na semana seguinte, ele ficava ficando Henrique Nervoso. Fala, Paulo. Uma das bases de humor, assim, eu também lia muito a Mads. Assistia, né, eu sou um pouco mais velho que vocês, eu assistia a base do TV Pirata, que foi a revolução, a grande revolução. Adorava, olhava também. O Pirata foi fantástico, aí depois veio o Cacete Planeta também no começo, que tinha, eu colecionava as revistas, meu irmão comprava o Caceta, como é que é? O Caceta, não me lembro, o Diário Popular. É isso, a Caceta Popular e o Diário, alguma coisa assim. Mas era muito o Planeta Diário, exatamente. E depois saiu a revista Cacete Planeta, era fantástica. E junto com esse deboche todo deles, eu pegava o Angeli, o Chiclete com Banana, que era quadrinhos. Cara, aquilo ali eu acho uma bíblia, assim, para te ter um humor mais refinado, mais sarcástico, com uma ironia pesada, sabe? Eu acho o Chiclete com Banana, o Angeli, a Laerte agora também. Tu tinha Los Três Amigos, né? Que era o Angeli, a Laerte e o Glauco. O Glauco fazia o Geraldão. Né? O Glauco fazia o Geraldão, que era um solteirão de 30 anos que morava com a mãe e uma amante que era uma boneca inflável chamada Sônia Braga. Cara, é a nível Simpson trash isso, né, cara? O Glauco era isso, né? O Glauco morreu de forma trágica. O Angeli tem uma galeria de personagens maravilhosa. A gente pode lembrar do Bob Cuspe, dos Escrotinhos, o 68, que era o revolucionário eternamente frustrado. Tinha o Walter Ego, que só sabia falar dele, né? Sim. Aí eu lembro de uma tirinha que ele estava conversando com alguém, e dele falar dele e tal, e daí a pessoa já de saco cheio assim, meu Deus, como é que tu consegue falar tanto só sobre ti mesmo? E daí ele, cultura europeia, né, minha filha? O Walter Ego tinha, né? Sempre tinha a chamadinha, né? O Walter Ego, o mais Walter de todos os Walters. Sim.
Tinha o Rigapov, que era uma mistura de Reagan com Andropov, que na época era o premier soviético, que era um cara que ficava numa base militar o dia todo pensando como é que ele ia destruir o mundo. Isso, o Rigapov era o cara da hecatombe nuclear. A Rebordosa, né, cara? A Rebordosa. A Rebordosa A Rebordosa tem uma assim que é ótima, né? Que o pensamento falou antes do incidente em Antares. Isso. Dessa obra surreal aí do nosso Érico Veríssimo, né? E o Luiz Fernando Veríssimo, hein? Qual é o espaço que ele tem na nossa cultura pop, considerando que ele sempre foi esse cara do cotidiano, do dia a dia, ganhou uma série, né? Comédias da Vida Privada, pelo Alexandre e pela Yang, né? E o que a gente viu foi que ele sempre teve uma riqueza enorme e uma facilidade de chegar nas pessoas. E aí, vocês lembraram de vários personagens, a gente pode lembrar das Cobras, a gente pode lembrar do Analista Bagé, a gente pode lembrar de uma série de personagens dele também icônicas, e que talvez num país como o Brasil, ou sobretudo, nunca tenha tido a explosão, talvez, devida dele como personagem literário, né? Que talvez se fosse nos Estados Unidos ou na Europa seria um gigante, um monstro, assim como o pai Érico também, né? Mas uma coisa que nesse sentido atrapalhou muito a carreira do Veríssimo é a falta de comunicação que ele tem, né? Porque ele tinha muito as entrevistas dele são um silêncio, lacônico, monossilábico. Isso com certeza atrapalhou muito a carreira dele, que já é grande, mas para não ter sido maior, com certeza foi um dos fatores. Mas o que eu acho assim, por que as pessoas não exploram mais o Luiz Fernando Veríssimo? Assim, a pessoa dele é isso, ele é aquilo ali. O Luiz Fernando quer estar em casa com os netos, tocando um saxofonezinho de boas. Mas, cara, a obra dele tem uma profundidade que tu faz aí 50 anos de cinema, de série, de gibi, do que for, né? É um troço espantoso. Tem um dos livros que eu mais gosto, é um livro que eu li quando eu estava no ensino médio, era o Diário do Dr. Stein, que era um continho no meio de um livro de contos. E aí tem uma parte que ele diz assim: hoje sumiu mais uma perna do armário. Acho que Igor está tomando meu cloroforme. Ele é uma mente doente, né? Não, cara, é impressionante. Tu pensa assim, as divulgações dele nesse sentido dele ser uma pessoa que não se comunica muito bem com o microfone foram muito prejudicadas. Ele deve ter feito 3 programas do Jô Soares, deve ter dito 3 palavras, né? Quando o Jô Soares distribuía todo o conteúdo nacional literário. Então ele sofreu muito com isso, né? É o oposto do Eduardo Sterblich, que chega lá e tomou conta de todo o programa inteiro, assim, né? Tomou uísque, deitou na cabeça do Jô Soares. Quantos personagens ricos a gente tem nessa cultura pop? Sim, o oposto. O Peninha toma conta de qualquer programa, né? Toma conta de o Peninha é esse personagem que a gente ainda vai descobrir mais, hein? Ou ele já morreu? Eu acho que ele vem mais. Não, acho que o Peninha está em franca ascensão, cara. O Peninha, nesse momento, agora... ele está... Oi, desculpa, eu não entendi. No auge? No auge? Não, eu acho que ele está em franca ascensão. Ele está subindo, não sei. Porque agora as posições políticas dele fizeram muita gente torcer o nariz para ele, né? Parar de acompanhar ele. Claro que teve uma identificação ainda maior. E aquele cara que faz questão de marcar presença, gremista roxo, anti-direita roxo, tudo roxo. Anti-PT roxo, depois de um certo ponto também. Aí que tá, cara, é assim, ó, o André Scheid passou por essa experiência comigo agora um tempo atrás. Nós fomos ao Beira-Rio... Vê lá o que vai dizer. Oh, não, é a parte que pode, Scheid. Fomos ao Beira-Rio, nos encontramos lá, eu, os primos, todo mundo, pro show do Roger Waters. Cara, teve um cara, camiseta do Grêmio, por sinal ele estava, mas é só um detalhe aqui, né? Que ele xingou, mano, o tempo todo. Cara, o lugar onde é que nós estávamos, a gente guardou grana para estar ali, era 800 conto a entrada. O cara tava ali e ele xingou o tempo inteiro. Comunista! Eu vim aqui pro rock and roll. Velho, é o seguinte, se tu vai num show do Roger Waters esperar que tu conhece a música do Helicóptero, não vá.
Não conhece A a música do posição do helicóptero cara, é ótima. não vá. É da mesma forma que o Peninha. Cara, veja o que o Peninha escreveu. O Peninha é o cara que fez a tradução do On the Road, do Jack Kerouac. É o maior clássico da cultura beatnik dos Estados Unidos. Um clássico, né? Um clássico, uma coisa louca. E é a mesma vibe do Peninha. Aquilo ali é... O On the Road, não sei se vocês já leram, ele é escrito num parágrafo só. Ele começa e termina, ele não tem parágrafos. Porque o Jack Kerouac botou um rolo de impressora daqueles, coisa na máquina de escrever, e ele foi escrevendo. O Peninha é isso. E aí, quem não conhece, cara, isso que eu sou da turma dos historiadores que torcem o nariz pro Peninha. Porque o Peninha, o pessoal diz que é historiador, mas ele é jornalista. E a gente morre de inveja porque ele colocou, o João Miguel tá gritando lá atrás, e porque ele colocou história na boca do povo, nos ouvidos que o povo consegue entender. É isso, tu vai no show do Roger Waters, chama ele de comunista, ou tu vai seguir o Buenas Ideias do Peninha e vai dizer, mas esse cara vem falar de história e vem falar de política. Cara, vamos estudar, né? Dani, com todo respeito, eu vou te pedir uma coisa. Não torce o nariz, porque isso pode vir a ser uma tentativa de homicídio, por favor. Não faça Que maravilha. Eu acho que a gente pode terminar o programa agora. Cara, se eu torcer o nariz, eu tampo um dos ouvidos. É esse o problema. Senhores, estamos chegando ao final do programa de hoje. Aí. Eu adorei conversar com vocês, ri muito, falar sério, evidentemente. Falar sério com você sempre dá para rir bastante também, mas, sobretudo, um programa mais leve, falando muita coisa séria nessa sexta-feira à noite. Paulo Daniel, obrigado sempre por estar conosco. Teu ponto final, Paulo. Meu ponto final, então... Beijo, crianças, cuidem-se nesse inverno, fiquem em casa, tá frio, né? Vamos fazer assim uma coisa leve, feijoada, mocotó, bastante chocolate, né? Eu fiz um trabalho com os meus alunos sobre especiarias, né? Trabalhando em grandes navegações, e eles tinham que fazer receitas, alunos do 2º ano do ensino médio. Cara, eu recebi tanta receita boa, que eu acho que eu bato 180 quilos até o final desse isolamento social. Então, antes de mais nada, quero mandar um beijo para essa gurizada, que é muito massa e que me mandou todas essas receitas, que o senhor segue aqui, vai ter que comprar um computador de 28 polegadas para caber as maçãzinhas do rosto dele. Beijo para vocês, meninos. Saudade de dar um abraço querido em vocês. Gosto muito de vocês. Também. É nóis. André Scheid, adorei tua presença. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Parabéns pelo Soma de Ideias. A gente continua se divertindo com vocês. Teu ponto final, André. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos vocês. Obrigado, Rodrigão, por esse tempo aqui. E eu queria fazer um apelo para as pessoas, que as pessoas atentem para a nossa cultura, porque nesse momento difícil de pandemia, a cultura está nos ajudando a manter um nível de sanidade, né? Com filmes, músicas, livros, e nada mais certo que a gente tenha agora um olhar para valorizar esse tipo de profissional, né? Tão desvalorizado pelas posturas do nosso governo federal. Obrigado, gente. Assim que possível, vamos todos tomar um café, fazer um churrasco. No meu caso, eu vou tomar dezenas de chopps, né? Vocês podem ficar com café. E vamos torcer para que a gente possa fazer isso logo. Amém. Ô, Paulo, esqueci de falar contigo do nosso ministro da Educação. Em um minuto. Um minuto, parece que já foi. Eu não sei se já foi anunciado, mas estava ali no Twitter. Renato Feder, segundo disse o nosso amigo Abel, se não feder, não participa do governo. Que horror isso! Mas então, secretário de Educação do Ratinho Júnior, lá do Paraná, né? Parece que vai ser indicado para o governo federal. Aí tem um problema lá de licitação que está envolvido, algumas coisas lá no... Acho que é um cara com mais diálogo com o Weintraub, porque o Weintraub, para dialogar com ele, acho que essa lamparina aqui dialoga melhor com a sociedade do que o Weintraub, qualquer ser inanimado, porque, enfim, é um cara político, é um cara do jogo, empresário e tal, mas, assim, né, vem de uma estrutura bacana de Secretaria de Educação, que é o Paraná, e que vem tendo ataques aos professores muito sérios dos últimos anos, né? Ataques muito sérios mesmo, à educação do Paraná, que era modelo nacional no começo da década de 2000, aí, com o Roberto Requião. Só para finalizar, uma das
das questões que se elogia muito esse rapaz aí, o Feder, que é um cara de 42 anos, um cara bem jovem, é que o Paraná teve uma resposta muito rápida para a educação à distância no momento da pandemia, né? Foi muito rápido e tal. Bom, aí a gente tem que fazer uma avaliação do qual era a estrutura já existente. O Roberto Requião foi o cara que iniciou todo um processo, um pioneirismo nacional de informatização da educação lá no Paraná. E uma das responsáveis por esse processo aí, que trabalhou junto com o Requião, trabalhou conosco aqui em Novo Hamburgo, na Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital, que foi a Márcia Schiller. Uma querida, assim, uma pessoa extremamente eficiente e de uma clareza de ideias muito grande, né? Então, a gente tem muito disso, dessa herança do Requião. O que a gente pode, o que eu posso dizer como professor? Cara, sucesso, vai lá e não faça bobagem, como todos esses outros que passaram por ali nos últimos tempos. E diz no teu currículo só coloca o que tu realmente fez. Henrique Abel, obrigado pela presença. Teu ponto final, Henrique. Sempre uma satisfação estar aqui na Estação Hamburgo, sempre uma satisfação estar com o amigo Rodrigão, os ilustres amigos, colegas de bancada virtual aqui. E o meu ponto de fechamento aqui é muito sucinto. Estava vendo ali as fotos e as cenas lamentáveis das aglomerações no Leblon, no dia de ontem, na noite de ontem, e eu só faço esse pedido, né, para os nossos concidadãos aqui de Novo Hamburgo e das cidades da região. Pensem um pouco, primeiro em si mesmos, não tem nada de errado em ser um pouco egoísta nesse momento, pensem em si próprios, pensem na sua família, nos seus entes queridos, mas por extensão, como uma decorrência lógica e inafastável disso, pensem nos vizinhos, nas pessoas próximas e nos seus concidadãos e usem máscara, tentem ficar inseridos no contexto de isolamento social tanto quanto possível, trabalhem remotamente tanto quanto possível. A pandemia não vai durar para sempre, vai passar agora. Essa coisa que está na moda de posar de babaca, de posar de indiferente para os outros, de posar de cretino, parece uma competição para ver quem é mais bad boy, mais malvadão. Isso é uma moda idiota que vai passar. E eu acho que o que vai sobrar entre quem sobreviver, quem viver verá, mas o que vai ficar é muita vergonha, né? É um passado que vai ser varrido para debaixo do tapete. Não é bonito ser babaca, não é bonito ser indiferente às pessoas, não é bonito esse niilismo blasé e não é bonito ser ignorante e burrão. Isso aí é um modismo que vai passar, então vamos investir naqueles valores que no fundo todos nós sabemos que são universais e que são válidos e que nos unem como comunidade. Muito bem. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa dessa sexta-feira. Mas, sobretudo, o carinho da sua audiência. Oi, diga. Que bonito é o cabelo do Abel. Isso é bonito. Isso tem que ser dito. A 38 anos. Bonito é o cabelo dele. 38 anos sem calvície e contando, hein? Vai fazer uma enquete entre os seus associados para ver qual o cabelo jurídico mais apanhado da cidade. Henrique Abel ou Alberto Becker? Alberto Becker. Ficamos por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira, a partir das 21 horas, ao vivo com vocês. Bom fim de semana e até lá. Tchau, gente.